Bom, nesse último bloco, então, vamos conversar com o Sérgio Neto. Sérgio, estávamos com saudades do amigo, né? Pois é, né? Fim do ano, a gente entende que fim do ano o Nazi, por exemplo, está viajando, está no Chile, está na Argentina e tal, porque as coisas se aceleram muito e tem que resolver as questões. E a gente está com um tempo realmente muito curto, né? Eu tenho viajado muito, essa semana eu já estive em Brasília, nós estamos com os dois temas lá sobre a desoneração da folha e o marco regulatório do transporte, que são dois temas que impactam diretamente no setor, né? E que nós temos que estar presente aí nas discussões com os deputados. Como é que foi o ano para o segmento de transporte de cargas? Olha, Silvio, na verdade, não foi um ano bom, né? Eu costumo dizer que o transporte é um termômetro da economia e se a economia não vai bem, o transporte acompanha isso, né? Lamentavelmente. A indústria teve uma produção muito reduzida esse ano e alguns setores, principalmente, sofreram muito. Alguns outros até se mantiveram, o caso de medicamentos, talvez, é um setor que esteve estável, alimentos também, né, que são alimentos, são coisas básicas de consumo, mas o estado do Rio Grande do Sul passa pela dificuldade que passa, né, isso é uma engrenagem. Se o funcionário público não recebe, não compra, não gasta, a indústria não produz, então entra nesse ciclo vicioso, prejudicial a todos. Bom, o grande problema aqui no Rio Grande do Sul, e Porto Alegre está sofrendo muito com isso, são os buracos nas vias, né? Nas estradas gaúchas também isso está acontecendo, né, Sérgio? Infelizmente nós temos um problema grave de infraestrutura, a gente fala sempre nisso aqui, né, Silvio? Então, nem só o Estado, né? O Estado já tinha algumas deficiências com relação a isso. Para ter uma ideia, a última rodovia que nós tivemos aqui foi a BR-448, depois de 40 anos que o governo federal inaugurou uma rodovia nova. Diferente de outros estados. São Paulo é obra, é rodovia, é viaduto, é metrô, tudo andando no dia e noite para sendo construído. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa dificuldade. Infelizmente, agora abateu-se também a prefeitura municipal com deficiências financeiras e a cidade, infelizmente, está entregue realmente aos buracos. Eu até vou aproveitar e fazer uma observação, que na verdade esse problema aí é um problema que se arrasta há muitos anos, não é uma questão deste governo, né? Mas é como a gente diz, a questão das reformas no Brasil, elas estão trazendo problemas, elas são graves porque demorou-se muito tempo até se chegar nelas. Quer dizer, era necessário, a reforma da Previdência era necessário ter feito há muito mais tempo, a reforma trabalhista, a atualização disso aí, né? E com relação à infraestrutura é a mesma coisa? Sem dúvida, sem dúvida. A infraestrutura sofre e o prejuízo de não fazer é muito maior. Você tem que fazer manutenção disso tudo, seja urbana ou seja estadual ou federal. Se a gente não faz isso, se o governo não faz isso, arrecada para isso, mas não faz, a população fica entregue. Porto Alegre realmente tem um problema sério, não só de vias, né, mas de cuidado geral da cidade. Nós estamos passando por um problema sério. Realmente o governo precisa mostrar a que veio, até agora a gente tem encontrado dificuldade, né, para que o governo municipal, principalmente, se coloque melhor perante a sociedade. Eu acho, né, Sérgio, que esse ano foi um ano muito pedagógico para todos nós do Brasil, nós brasileiros, né? Nós temos um país assim que não é um país, ele é rico em potencial, não conseguiu ainda transformar em riqueza realmente o poderio que ele tem do ponto de vista de riquezas naturais, né? A nossa gente sofre desses problemas, acha que o Estado pode tudo e deve tudo, o Estado não pode tudo e não deve tudo. E essas reformas, elas têm que ser feitas. Eu digo assim, não há país do mundo que possa suportar o que o Brasil suporta hoje do ponto de vista de aposentadorias privilegiadas, né? Sim. Tem gente com menos de 50 anos ganhando mais de 50 mil por mês. Quer dizer, se nós temos aí uma expectativa de vida de mais de 76 anos, quem se aposenta com 40 e pouco vai ficar quase mais do que o tempo de atividade laboral na aposentadoria. Não há regime previdenciário que suporte isso. A recusa dessa reforma, né, a objeção que se faz a essa reforma, eu estive em Brasília essa semana e acompanhei movimentos de greve de fome contra a reforma da Previdência, está toda voltada ao funcionalismo público. Exatamente aonde estão as maiores aposentadorias, ninguém quer abrir mão de privilégios, porque a aposentadoria pública é uma coisa, a privada é outra, né? As diferenças são enormes, incomparáveis. Então a resistência toda está aí. Existe uma casta de brasileiros que se beneficiam em detrimento das pessoas de menor poder aquisitivo. Esse é o grande problema, quer dizer, nós não estamos querendo tirar direitos, pelo contrário, aliás, tem muita propaganda política, muitos políticos irresponsáveis que estão levando o temor, né? Levando o terrorismo
com inverdades, né? Sem dúvida. Não, vai se garantir direitos. O que se vai garantir, sobretudo, é a possibilidade de o governo manter o pagamento das aposentadorias. Agora, com relação ao serviço público, é uma vergonha. Nós não podemos, eu não consigo entender que a casta de funcionários públicos que estão privilegiados possam entender que eles são pagos com o dinheiro saído da iniciativa privada e tentam manter e sustentar essas diferenças que são oceânicas entre os direitos deles, os privilégios, que na verdade são, e aquele que ostenta o trabalhador normal, como nós, que ganhamos até um pouco mais de 5 mil reais pelo INSS. E aposentadoria de 50, 80, mais de 100 mil reais na iniciativa pública, na área pública. Sabendo que quem mantém o setor público no Brasil e no mundo todo é a riqueza promovida pelo setor privado. Além do funcionário público se aposentar com uma idade bem menor, né? Quer dizer, tem uma expectativa de vida mais longa, pode aproveitar muito mais a sua aposentadoria e aposenta-se com valores absurdos. Até porque no decorrer da vida dele, pelo que ele ganha, ele tem condições de ter uma vida melhor, né? De se alimentar melhor, ter plano de saúde, patrimônio, tudo. Ter patrimônio e tal. Então ele tem essa expectativa de vida maior e o salário incondizente, que não condiz com a realidade brasileira. Saiu outro dia atrás aí uma pesquisa, né? Dizendo que o salário mínimo, que o salário médio da iniciativa privada é de 5 mil e poucos e da pública 18 mil reais. Quer dizer, é muita coisa, 3 vezes mais. Quer dizer, isso não é uma questão assim de administração, é uma questão de justiça social. É igualdade, tem que haver uma justiça social, né? Temos que nivelar um pouco melhor. Hoje, casualmente, vindo para o trabalho, meu filho junto me perguntou, pai, ontem eu vi no jornal essa verba para fundo partidário de 1 bilhão e 700, de onde é que sai esse dinheiro? Eu digo, bom, o Brasil é esse mesmo, não tem critérios, né? Falta para a saúde, falta para a segurança, falta para a infraestrutura, mas o fundo partidário puxa dos nossos impostos um valor absurdo desse. Então, ele próprio não estava acreditando nisso. Depois é o seguinte, né? O que as pessoas têm que entender é que a economia, ela se rege por ciclos econômicos. Isso aí em qualquer lugar do mundo. A economia, ela tem ciclos de altos, picos e baixos. Nós estamos no pico baixo há muito tempo. Quer dizer, nós estamos gerando menos riqueza, nós estamos empobrecendo a economia e não podemos manter privilégios. Quer dizer, é inadmissível, né, que esses funcionários públicos, essa casta, seja um oásis no deserto que nós estamos enfrentando. Essa questão da conscientização. Então, eu não sou... Tem muita gente que liga e tal, e encontra ali nos lugares públicos e acha que eu sou contra funcionalismo público. Não sou. Eu sou a favor da justiça social. Então, a justiça social se faz exatamente isso, fazendo com que haja uma certa equivalência entre quem está na rede pública e quem está na área privada. Isso que é uma coisa que todo país quer. Por exemplo, o pessoal cita a França. Desde a Revolução Industrial, a França é a meca do pessoal da esquerda, né? A esquerda se relaciona muito bem e relaciona muito bem a questão das aspirações dela em relação à França, né? Que é esquerdista. Pois a França, para se aposentar, é 70 anos no mínimo. E aí? Infelizmente, como, né? O país é uma coisa impressionante, né? Porque esse grupo de privilegiados, que não é pequeno, é muito grande, né? Vive um Brasil que o Brasil não vive, né? Essa é a realidade. É verdade. O que a gente vê pelas ruas, vê pelos hospitais e tudo mais, é um desastre o país. Está faltando tudo, né? Então, essas prioridades têm que acabar. Sérgio, muito obrigado pela tua presença aqui. Silvio. Obrigado também, Uma boa semana, até a semana que vem. Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem. Até lá.